1. O TED 3 pede para criar 10 classes, depois uma quarta classe para instanciar os 3 objetos, né? Primeira parte. Criei uma classe livro, novamente. E nessa classe livro, eu declarei que é o nosso molde para o livro. Eu declarei duas variáveis dele mesmo, que no caso é o título do livro e em que edição está. Todos privados é string int. Pronto. Aqui temos criei os gets e os sets dessas variáveis, né? No caso são privadas, então obrigatoriamente, se eu quiser acessar fora dessa classe, eu vou ter que usar o get set. Então, aqui os nossos gets e sets, né? Aí a segunda classe aqui, editora, também com 2 variáveis privadas, e as duas são do tipo string. No caso, é o nome da editora e o endereço dela. E criei também os gets e sets dela. E a terceira é autor, também com dois atributos, 2 variáveis. No caso, é o nome do autor, o nome do autor, e a data de nascimento do mesmo. Os dois do tipo string e seus gets e sets. Voltando aqui para livro, tenho um pouco essas outras 2 partes que eu vou explicar depois. Aí a quarta classe, que é onde vai conter o método do main, eu coloquei lançamento de um livro, como se fosse lançar um livro. Então aqui eu crio os 3 objetos. Primeiro, livro, né, com base do tipo livro, com o nome L1, recebe new livro. Estacionamos o objeto livro, né, e aqui eu passei através do método L1 ponto, aí o método set, tanto para informações para o título e para a edição, né? Aí aqui instanciei o objeto autor, né? Deu o nome de A1, recebe no autor. E da mesma forma do livro, A1.set autor para modificar os valores da variável, passar informações para a variável, armazenar. E da mesma coisa com a editora. Só que aí, agora vem a parte que tem que relacionar os objetos, porque são 3 objetos separados. Porém, um livro, ele tem uma pessoa que vai escrever, e tem também uma editora que vai publicar o livro e tal. Então, para me poder relacionar, de certa forma, esses objetos e juntar em um só, venho aqui para a classe do livro e vou criar como se fossem variáveis, de certa forma, aí privadas também, né? E do tipo, ao invés de string, int e essas coisas, você coloca do tipo autor, porque eu já tenho o molde dessa variável desse tipo, que no caso não é um tipo primitivo, né? É do tipo autor e eu dei o nome de autor. E a outra, que é do tipo editora, eu dei o nome de editora. E aqui está criando os gets e os sets dela. No caso aqui, de autor e de editora. No caso, como aqui é o set, não vai retornar nada, então fica vazio, né? Como nos outros, normalmente. E aqui os gets, que no caso também, ao invés de string, int e tal, a gente coloca o molde da variável, no caso que é autor. E aqui é editora. Enfim. Aí voltando para o lançamento do livro, vamos passar o endereço, né? Porque essas variáveis, elas não armazenam os dados que estão armazenados nessas outras classes. Elas armazenam apenas o endereço, né? Então, para ela poder armazenar o endereço, aqui eu só estou criando, mas aqui para eu poder armazenar o endereço, eu vou passar através do método set. Os outros a gente passa informações através do dados e tal, através do método set. Então, aqui é a mesma coisa. No caso, já que é livro, né? O objeto criado é L1, então L1.set autor. Aqui eu vou passar a 1,
que é o objeto onde que foi criado a partir da classe autor. E a mesma coisa com a editora. L1, né, porque é o meu livro, ponto 7, editora. E vou passar E1, que é os dados no caso, o endereço, né, dos dados, onde os dados estão armazenados. Aí aqui, a parte do siso, né, para mostrar, utilizando o método GET. No caso, os primeiros são os normais, né, porque é L1.get título, né, que é da própria classe livro, que é do próprio objeto livro, e a edição também. Já passando por esse outro, já vem a diferença, que no caso, ao invés de dar só jet autor, já que coisa, né, você imagina que você vai passar os dados, mas aí eu estou passando o endereço e depois eu vou pegar o dado que está armazenado em jet autor, dentro da classe autor. E a data de nascimento, que é do autor, a mesma coisa, que passamos só o endereço, né, que foi armazenado na variável autor, do tipo autor, e depois pegamos o dado que está na variável data de nascimento, que está dentro da classe autor. Né? Aí é a mesma coisa com a editora. L1.get editora, que é da variável que a gente criou, do tipo editora, né? Que vai armazenar o endereço, e depois a gente pega o nome lá na classe editora. E a mesma coisa com o endereço. Então, só para ver como foi que ficou. Os dados eu já tinha armazenado, né? Em cada variável de cada classe diferente, eu tinha armazenado, e aqui só vou resgatar. Tipo, associando a um objeto só, que no caso é a criação do livro, o lançamento do livro. Quando tá para rodar, aí aparece aqui. Título, Diário de Anne Frank, que foi passado, a edição 48. Aí aqui, autor, tinha armazenado Anne Frank, a data de nascimento dela. Aí aqui na editora, Record, e o endereço da editora. Então, eu criei 3 objetos diferentes e depois eu associei os 3 objetos diferentes a um só, que no caso é o objeto livro, que é a partir do lançamento do livro que ele foi criado.